Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião. Hoje eu estarei falando para vocês sobre o Plano de Estudo Tutorado 7º Ano do Ensino Fundamental, volume 3 de 2021. Hoje nós iremos abordar a primeira semana. Então vamos lá, vamos à primeira semana, né? Primeira semana fala sobre a administração da América Portuguesa, página 98. Vamos até a página 98. Chegando à página 98, nós temos como temática a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano e objetivo a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então, vamos ao texto. A apresentação. Comemoramos como o início da história do Brasil, dia 22 de abril de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral à região que mais tarde seria chamada de Brasil. Entretanto, essa data é controversa, pois, do ponto de vista populacional, já havia vários povos indígenas vivendo aqui. Do ponto de vista cronológico, Duarte Pacheco havia chegado aqui 2 anos antes que a frota de Cabral. Do ponto de vista institucional, o Brasil só passou a ser um país independente em 7 de setembro de 1822. E do ponto de vista colonizador, a ocupação efetiva de portugueses no Brasil só ocorreu a partir de 1530. Então, o que temos aqui? Diversas visões a respeito da chegada dos europeus na América Portuguesa. Alguns falam que foi descobrimento, outros falam que foi achamento, mas, na verdade, a gente pode ter várias visões dessa chegada dos europeus na América. Então, tem a chegada dos dominadores, que são os portugueses, tem a visão dos dominados, que são os nativos, e tem várias visões como política, econômica, né? Então, nós vamos ter várias vertentes. O certo é que se comemora na história o dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou, desceu lá do navio e simplesmente reclamou todas essas terras à coroa portuguesa. Então, vamos continuar a nossa leitura. Todos esses marcos são para mostrar que a chegada de Cabral ao Brasil não foi sinônimo de construção do Estado brasileiro. Porque ali o que acontece? A verdade é que a chegada dos portugueses aqui vai oficializar a chegada da coroa portuguesa. A chegada dos portugueses. Essa noção de nacionalismo, brasileiralidade, ainda não existe, né? Então, vamos lá. Isso aí é um processo de construção temporal, ou seja, que demora muitos anos, séculos, e também histórico. Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, o interesse da corte portuguesa era mínimo, pois não havia encontrado ouro nem prata, sendo que esse era o objetivo inicial, que era encontrar ouro, pratas e pedras preciosas. Aquela ideia do mercantilismo, uma nação rica é uma nação que tem muita quantidade de ouro, pratas e pedras preciosas em seus cofres, não é isso? Rica e poderosa. De 1500 a 1530, chamamos o período pré-colonial, de período pré-colonial, ou seja, pré que vem antes do período de colonização. Ou seja, é aquele período em que vai ser marcada pela extração do pau-brasil. Vamos ler aqui um pouquinho sobre ele. Pois somente alguns portugueses permaneceram no território a fim de extrair a madeira vermelha do pau-brasil, ou seja, a árvore que deu nome ao país. Vamos entender um pouquinho. Lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele deu o nome de Ilha, né, de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, ou seja, depois percebeu que não era uma ilha, aí ele chamou de Terra de Veracruz, aí depois chamou de Brasil, devido ao pau-brasil, era uma madeira que era buscada principalmente na Índia. Qual que era a utilização dessa madeira?
ela tinha um valor comercial e econômico muito grande, que era para construção de navios, móveis, também a tinta vermelha para tingir roupa dos nobres. Então, ela tinha um valor comercial. E era muito longe buscar essa madeira das Índias. Então, o Brasil ficava mais perto devido a essa madeira aí, que é o pau-brasil. Na Índia era uma outro tipo, uma outra espécie de árvore, mas com as mesmas características. Continuando a leitura. Em 1530, Martim Afonso de Souza iniciou uma expedição exploratória ao longo do litoral, a mando do rei Dom João III, para descobrir a extensão territorial. Em 1532, ele criou a primeira vila denominada Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. A partir deste momento, a estratégia foi dividir o território também português em grandes lotes de terra e doá-los aos nobres que tivessem interesse. Ou seja, agora eles vão lotear as terras dos nativos no Brasil. E aí o que acontece? O território foi dividido em 15 grandes capitanias, as chamadas capitanias hereditárias, como está aqui no mapa descrito, olha. Então nós temos aqui as 15 grandes capitanias hereditárias. E os responsáveis delas seriam intitulados de quê? De capitães donatários. Bom, continuando, o objetivo era colonizar e explorar as terras em busca de riqueza, principalmente que ouro, pratos e pedras preciosas. Entretanto, essa divisão não foi muito eficaz, pois somente duas capitanias prosperaram, a de São Vicente e Pernambuco. Isso se deveu ao fato de que muitos não tinham interesse de deixar Portugal e ir a um território ainda desconhecido e que não era bem visto, já que as notícias que chegavam à Europa eram de que aqui era muito quente, com feras desconhecidas e selvagens em todos os lugares. Além do mais, esses capitães donatários não eram a alta nobreza portuguesa, era a média e baixa nobreza portuguesa. A alta e média nobreza portuguesa mesmo, ela, a alta nobreza portuguesa, ela estava em empreendimentos nas Índias, na África, nas ilhas do Atlântico. Então vamos ver o que vai acontecer, já que somente duas capitanias prosperaram. Em 1548, a coroa portuguesa decide mudar de estratégia e decide criar aí um governo, que é o governo geral, para administrar a colônia americana, porém, sem acabar com o sistema de capitanias hereditárias. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que criou em Salvador, na Bahia, né, criou a sede lá, e que governou em 1549 até 1553. Por esse motivo, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Em seu governo, ele criou 3 cargos auxiliares. O ouvidor-mor, que era responsável pela justiça do governo. Então, é a justiça, o provedor-mor, responsável por questões financeiras, aquele que vai prover, né? E o capitão-mor, que é responsável pela defesa do litoral. Além disso, ele criou o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas e fundou as primeiras câmaras municipais, órgãos responsáveis para administrar as vilas e cidades. Então, ele trouxe o primeiro bispado, com Dom Pedro Sardinha, os primeiros jesuítas, né, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e outros mais. O que os jesuítas vieram fazer aqui no Brasil? Eu acho que eles vieram catequizar, expandir a fé católica no Brasil. Então, vamos lá. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558. Em seu governo, travou batalhas contra os indígenas e organizou expedições para buscar metais preciosos. E o terceiro governador-geral foi Mendes Sá, que durou de 1558 a 1572. Em seu governo, os franceses invadiram o litoral brasileiro e tentaram criar a França Antártica. Mas o governador-geral conseguiu expulsá-los e o seu sobrinho, Estácio de Sá, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a cidade lá do Rio de Janeiro, a capital carioca, né, em 1563, e a capital foi transferida, né, do Império, da colônia portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro.
Bom, então essa é a matéria da primeira semana. Vamos às atividades, então. Explique por que o período de 1530, 1530 é chamado de período pré-colonial. Onde que eu vou achar isso, professor? De 1530 a 1500, 1530, chamamos de período pré-colonial. Está aqui, ó. Então, esse parágrafo aqui vai ajudar vocês a encontrar esta resposta. Lembrando que eu estou apenas auxiliando vocês. A resposta tem que ser realizada por vocês. Então, vamos lá. O que eram as capitanias hereditárias? Onde está isso no texto? Eu acho que está aqui, olha. Então, vamos entender aqui o que eram as capitanias hereditárias. Né? Então, vamos ver aqui. Eu acho que esse parágrafo aqui, olha, vai ajudar vocês a responder a essa resposta. O que eram as capitanias hereditárias? E a terceira questão, explique por que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou na América Portuguesa. Bom, e aí, né, eu acho que esse parágrafo aqui vai ajudar a vocês a responder a essa questão. Aqui nós temos a quarta e última questão. Ela vai falar sobre o sistema de capitanias hereditárias, que Portugal adotou o governo geral, identifica quais foram esses governos e o que fizeram de importante. Então, são 3 governadores gerais, são 3 períodos e os feitos importantes. Onde que eu vou encontrar isso no texto, professor? Vocês terão que vir aqui, olha, nesses 2 últimos parágrafos, e encontrar o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, ver o período que eles governaram e o que eles fizeram. Então, gente, por essa semana só, terminamos aí a primeira semana do PET, volume 3, do 7º ano do ensino fundamental, e aguardo vocês aí até a próxima semana do PET, volume 3. Até breve, galera!